Ó meu bom dia, sejam todos bem-vindos, meus queridos companheiros de estudos bíblicos. O nosso tema de hoje vai ser o que acontece com os falsos mestres e os seus seguidores. Não é nada de bom para essa, vou dizer assim, essa galera aí que fica inventando evangelho, fica misturando e fica brincando com as coisas de Deus. Daí tem muitos que estão lá e diz assim, não, mas isso é problema deles, eles vão se acertar com Deus. Amados, existe uma coisa que chama-se cumplicidade, que é a gente ter conhecimento de uma coisa errada e a gente não se afastar daquilo. Por exemplo, uma pessoa que presta uma moto para um cara que sabe que aquele cara é um assaltante, que ele vai usar aquela moto para assaltar alguém. O que você acha que acontece quando prender essa pessoa, prender a moto e tudo ali? Vão querer saber aquela moto de quem que é e por que está com aquela pessoa e uma série de coisas, e vai ser difícil da pessoa se escapar. Vai pagar o preço junto, como se tivesse praticando assalto junto com aquela pessoa. Assim, amados, aí tudo que é coisa. O que a gente se pode fazer quando a gente vê coisas erradas é a gente se afastar, não é se afastar simplesmente daquela pessoa, é se afastar daquele ambiente. Daquele ambiente. E no caso, amados, quando se fala em evangelho, se fala das coisas de Deus, se fala em cristianismo, tem que se afastar das lideranças que torcem, que modificam o evangelho, que inventam, alteram mais coisas para tornar o evangelho mais atrativo. Amados, o evangelho, assim como ele é o perfeito para o salvo. É o perfeito para o cristão. Não precisa de inovações, de mudança, de acrescentar coisas para atrair a atenção das pessoas. Beleza? Vamos então, depois dessa breve introdução, vamos então às escrituras, né? Nós temos aí então o nosso título do nosso vídeo e vamos ao vídeo. Nós temos só uma leitura bíblica que esse vídeo não vai ser muito longo não. Até porque a gente já fez outros vídeos comentando a esse respeito. Agora vamos lá no livro de 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 3. Só esse aqui. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós, quer dizer, no meio da igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente o que heresias destruidoras até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Esse aqui é o que acontece com eles, os falsos mestres. Eles estão nadando estão lá na crista da onda, no melhor, no bem bom. Mas como diz aqui, a destruição que vai vir sobre eles é repentina, mano. É quando completar a medida ali para Deus derramar a sua ira sobre essas pessoas. E continuando aqui, que diz que muitos seguirão seus falsos ensinos. Está cheio de ensinos, amados, mas qual é o ensino verdadeiro e qual é o falso? Se não estudar as escrituras, não vai saber. Falsos ensinos e o que mais? Práticas libertinas. E por causa dessas pessoas, veja bem, por causa dessas pessoas, esse tipo de pessoas, haverá difamação contra o caminho da verdade, contra o evangelho, contra o Senhor Jesus, contra a Bíblia, né? Então o que acontece aqui? São muitos os que vão causar esse problema, vão ter a culpa do evangelho, do caminho da verdade ser difamado.
Percebe a gravidade de quem segue essas pessoas, de quem, apesar de não seguir, não concordar, mas está lá junto a Deus, ele se acerta com Deus. Não. Todos vão se acertar com Deus. Todos. Prosseguindo. Morridos por o quê? Sorte da ganância, é o que está cheio hoje. Tais mestres os explorarão. Tem outras versões que diz farão de vós negócio. Explorar e fazer negócio é a mesma coisa. Os explorarão com suas lendas e artimanhas. Tem uns grupos aí que tá misturando, amados, tá misturando espiritismo, filosofia, evangelho, judaísmo e fazendo um bolo que ninguém consegue engolir. Que eles chamam de evolução. Mas evolução das coisas de Deus. Como se aquilo que Deus deixou já não fosse suficiente. Vamos lá. Todavia, sua condenação, olha aí o que acontece para eles todos. Sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles. E sua destruição já está em processo. Amados, isso aqui é o que esse texto está dizendo, o que vai acontecer para esses falsos mestres. Que eles não têm temor de Deus. Eles ensinam heresias e muitos vão seguir essas heresias. Agora, tem algumas pessoas, nem todos sabem o que é heresia. Alguém vai me dizer, irmão Antônio, o que é heresia? Então, olha aqui, eu vou passar para vocês o que está na língua original, no grego. Veja, está aqui, no grego, como é que é, traduzido para o português, se torna heresias. Então, no grego é hereses. Que significa, o que é heresia? Então, o que nós entendemos por heresia? Um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios. Vamos lá, ó. Vimos esse texto aqui. Principalmente nós vemos que o que o texto fala aqui, nesse final de tempos, assim como lá nos tempos bíblicos existiam os falsos profetas, ali está dizendo que na igreja do Senhor Jesus, a partir já desde o começo da igreja, começou a tentarem fazer isso. Mas ainda existiam os apóstolos que batalhavam, davam sim para não proliferar isso. Agora, amados, depois que os apóstolos faleceram, todos eles, então a coisa descambou. Agora, o que acontece? Como eu falei no começo, veja bem, segundo o que nós vimos nos textos, essas pessoas, o que diz ali? Que vem repentina destruição sobre eles. O que significa, mas que hoje você vê esses falsos líderes religiosos, esses falsos líderes cristãos, né, da cristandade. Já expliquei que cristandade é um monte de gente que diz que é cristão, só que não está de acordo com o evangelho da graça de Deus. Ele é cristão de confissão, mas os atos dele, ele faz o que lá a denominação dele determina que é o certo, ou o que ele acha que é o certo. É uma pessoa que não é guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Então, a cristandade é essa mistura de pessoas salvas e pessoas que professam a fé, mas não são salvos. Entende? Então, a cristandade é isso aí. E no meio da cristandade é que estão esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, né? E que sorrateiramente, dissimuladamente, quer dizer, eles introduzem heresias no meio do evangelho. Eles usam o nome do Senhor Jesus, falam de Deus, falam do Espírito Santo, fazem malabarismo para chamar a atenção das pessoas para ali a denominação deles. Eles fazem malabarismo para se parecerem que tem mais unção do que
todos, quando a igreja não são para todos, né? Então, eles fazem o impossível para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas acreditar que é de Deus uma coisa que às vezes é pura carnalidade deles. Veja bem, eu não estou generalizando todos, porque tem pessoas sinceras. Mas tem pessoas sinceras que ainda não, porque ainda não se tocaram na realidade para sair. Porque quando nós vemos ali no capítulo 10 do livro de João, nós vemos que o Senhor Jesus, ele está tirando as ovelhas do aprisco, ele não está trazendo para dentro do aprisco, ele é a porta, ele abre a porta para as ovelhas saírem e acompanharem ele, para fora do aprisco. Então, como se pode observar, esses falsos mestres, eles querem reunir e fechar no aprisco, e fechar a mente das pessoas, que é daquela maneira que eles ensinam que é o correto. E ali eles introduzem todas as coisas que convêm para eles. E veja que, como diz ali, que é dissimuladamente, quer dizer, é falando de Jesus, é falando do Espírito Santo, é falando do Evangelho, mas aproveitando aquelas pessoas que negligenciam, que não estudam a Bíblia, que não procuram saber, que não pedem de Deus a graça para entender, eles se aproveitam dessas pessoas para fazer uma lavagem cerebral. Você percebe? E hoje está dessa maneira e vai ficar cada vez pior, amados. Quem não estiver... É um ditado que o meu pai falava, ele dizia assim, quem não está na mão de Deus, está na unha do capeta. E hoje em dia é assim, amados, o negócio está se afunilando de uma maneira que aquele que não estiver seguro com o Senhor Jesus, está ralado, está se enganando. Agora, como diz aqui que a destruição deles é repentina. O que acontece? Essas pessoas vão estar crendo assim que nada vai acontecer para eles. Ótimo, olha, Deus é comigo porque acontece do bom e do melhor na minha vida e mas que igreja maravilhosa que ela me ensinou e olha como é que a minha vida prosperou e tal. Cuidado com isso, amados. Cuidado com isso, porque a destruição dessas pessoas vai vir repentinamente. Ou seja, eles vão deitar, rolar e gozar e aproveitar. Até chegar a hora como diz ali, que a condenação deles já está lavrada. Só falta o momento de ser executada. A hora que chegar esse momento é repentinamente. E como nós vimos, amados, que as pessoas que estiverem junto nisso aí vão sofrer o dano igual eles e vai ser de repente. Veja esses textos aqui, ó. Para nós encerrar esse vídeo de hoje, veja esses textos aqui, como aqueles que sabem, aqueles que estão num ambiente onde verem que ali é fabricado coisas para complementar o Evangelho, pelo amor de Deus, amados, porque o completar o que será que Deus deixou laguna de alguma coisa? Que precisa acrescentar coisas, acrescentar espetáculos, invenções tiradas da cabeça. O que precisa, amados, é falar da palavra de Deus e pronto, a parte do pregador está feita, do ensinador está feita, ensina a verdade, a realidade conforme o Evangelho da graça de Deus. E quanto a convencer as pessoas, esse é um trabalho do Espírito Santo, não pertence a nós. Nós queremos inventar coisas para atrair pessoas, para tentar salvar pessoas. Deixa que Deus tem os seus escolhidos. Deus já escolheu antes da fundação do mundo os que são salvos. O nosso esforço não adianta nada, só vai o nosso esforço carnal, só vai complicar ainda mais as coisas. Vamos aos textos? Efésios capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Amados, aquela pessoa que sabe que a sua liderança está fazendo coisa errada, tem que reprovar. Tem que reprovar publicamente. Ah, mas irmão, mas se eu for abrir a boca lá, eu vou causar divisão lá dentro, tal. Exatamente, se você fizer isso, você vai ser uma pessoa que está causando divisão lá dentro. O que tem de fazer é cair fora
é ir para Jesus, sair de um ambiente contaminado em demonstração de que não concorda com aquilo que é o ambiente ali que é realizado ali. Sai fora, não vai estar causando divisão. Mas, irmão, para onde que eu vou? Se eu saio dali, tá todo o lugar, tá desse jeito. Pois é verdade, as igrejas criadas pelo homem, cada igreja tem seu fundador, nessa não adianta ir. Porque sai de um lugar descontente, vai para outro, ou vai formar outro grupo, está na mesma coisa, na divisão. Existe uma igreja, que é o corpo de Cristo, é para lá que tem de ir. Onde pessoas se congregam, unicamente é o nome do Senhor Jesus. Não tem um nome, porque a igreja do Senhor Jesus não tem nome, o nome é Ele, o nome dele, Jesus. Então não adianta pôr numa denominação um nome que tenha o nome do Senhor Jesus, não adianta dizer que se reúne ali em nome do Senhor Jesus, porque a reunião em nome do Senhor Jesus é o Espírito Santo que faz, não é num lugar dedicado ali, consagrado para ser ali. É em qualquer lugar onde se reunirem, onde estiverem falando o nome do Senhor Jesus, e ali ele está. E tem as pessoas que se reúnem em assembleia, fazem cultos, mas tudo unido no mesmo espírito. Claro que a igreja do Senhor Jesus não é uma bagunça. Tem lá os seus pastores, tem os, como diz ali, doutores, ou seja, os ensinadores, tem tudo que precisa lá na igreja do Senhor Jesus. Só que não tem título, amado. Não tem faculdade de teologia para a pessoa se formar e ser alguém lá. Quem é pastor lá é dom. E nem é chamado de pastor, ele é respeitado como uma pessoa que pastoreia o rebanho do Senhor Jesus. E ali tem os evangelistas também, é tudo, amado, diferente do meio do modo que é na cristandade hoje. É ali que o Senhor está, é ali que as pessoas saem das gaiolas e têm de ir para esses lugares. Percebe? Outro versículo aqui, Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Você nota aqui, amados, que aqui ó, Deus está dizendo para o seu povo, não é para outro povo. Aquele povo que quer ficar lá, vai ficar lá. Agora o povo de Deus, o conselho é retirar-vos. E Deus, o Pai, vai tirar de lá. Vai tirar de lá e vai trazer até o Senhor Jesus. O que é de Deus não vai ficar para receber os castigos que vai ser repentinamente. Então, se retirar, por que se retirar, irmão? Eles vão dar conta, é eles que estão fazendo errado, eu estou fazendo a minha parte aqui. Aqui se diz para sair, não é para se diz que é para sair do meio deles. Retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices. Quer dizer, quem está lá é cúmplice. Nem que diga, nem que não acompanhe os atos deles, mas está junto. Está participando da ceia do Senhor junto com aquelas pessoas, está comendo junto, está associado. Para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, o que fala claramente que quem está ali junto com essas pessoas, no mesmo ambiente, no meio da cristandade, e sabe das coisas erradas que acontecem ali, está sendo cúmplice e vai pagar o preço junto no momento que Deus mandar destruição para esse tipo de pessoas. Então aqui está o conselho, amado. Eu não falo nada para ninguém assim, você sai, você tem que sair, ou você vai para lá, você vai para cá, você está certo, você está errado. Cada um, amado, você tem que ver. Eu fiz a minha parte. Quando eu entendi, quando Deus me colocou no meu coração que o melhor que eu fazia era me afastar desse tipo de liderança, foi o que eu fiz. Hoje estou aqui, amados, fazendo esses vídeos. Eu não tenho que ter o medo de medir as palavras aqui para mim não ser
disciplinado lá na igreja porque eu falei contra os estatutos de lá. Não tem isso. Para mim, os estatutos aqui é a Bíblia Sagrada. O meu estatuto aqui é a palavra de Deus, é o Evangelho da graça de Deus. É ali que estão os estatutos e ali é que eu tenho que respeitar. Percebe? Então, aqui a gente vai encerrando mais esse vídeo. Eu já falei, amados, outras vezes a esse respeito, estou cansado de falar. E tem até pessoas que criticam, dizem assim, não, falar do Evangelho, Jesus tem de ser o centro, tem de falar da cruz e coisas assim. Eu acredito, assim, amados, que anunciar o Evangelho, ou seja, evangelizar, lá onde tem pessoas que não conhecem nada do Evangelho, logicamente tem que anunciar a salvação em Cristo Jesus. Mas lá em Hebreu já diz que é para nós pôr de lado os rudimentos da doutrina de Cristo, dos batismos, aquelas coisas. Isto é, quando estiver falando para pessoas que já conhecem, que já sabem que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados, pessoas que já conhecem esses princípios, então nós temos de falar dessas coisas, mas tem que alertar, porque não se semeia, não se planta com aquela intenção de colher, sem antes preparar a terra. Então, uma terra que é ruim ali, ela precisa de preparo antes de ser semeada a semente. E é isso que acontece, amados. Não adianta as pessoas estarem num ambiente totalmente contrário ao Evangelho da graça de Deus e a gente ficar só pregando a salvação. A salvação já foi pregada. Aquelas pessoas que são salvas agora têm de crescer em Cristo. Então a gente fala dessas coisas, a gente tem que alertar, tem que tocar trombeta, tem que mostrar para as pessoas, para que as pessoas então possam comparar e então fazer as suas escolhas. Querem agradar a Deus ou querem agradar o homem? Então aí é que está a questão. Portanto, amados, nós encerramos esse vídeo. Como nós vimos o título desse vídeo, né, era o que acontece com os falsos mestres e seus seguidores. Está aí, amados, já vimos tudo isso aí. Então, encerrando, nós podemos dizer com certeza, mediante o que nós estudamos, né, que o que acontece com os falsos mestres vai ser uma destruição repentina, quando menos espero, quando eles estão lá no auge, no melhor do seu aproveitamento, das suas heresias e as suas invenções lá, acreditando que são os tais. É nesse momento que completa a medida da ira de Deus e repentinamente essas pessoas são destruídas. Como? Não sei. Ali fala que é repentina destruição para eles. Pois é, irmão Antônio, e aqueles que estão lá sabendo como está acontecendo as coisas, as pessoas são inocentes porque não estão cometendo uma coisa, estão fazendo o que eles mandam. O castigo é o mesmo para todos. Você sabe, você vê que lá o ambiente não está de acordo com o Evangelho da graça de Deus. Amado, não adianta tentar mudar. Cai fora. Entrega-se totalmente ao Senhor, pede a direção do Senhor para que o Senhor encaminhe e deixe por conta dele. Ele faz o resto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, o lugar onde Deus quer você, ele vai preparar e vai te levar lá. Não se preocupe. Ok? Terminamos mais esse vídeo. Como sempre, minha gratidão primeiramente a Deus, minha gratidão a cada um de vocês. A minha oração que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor,
Nós se vemos no próximo vídeo. Tava combinado? Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.